também, o Valdir sabe, que a consciência não tem muito. Quando a gente é pequeno, adolescente, não tem muita consciência ética e moral. A gente vai evoluindo de um ser primitivo para um ser consciente, que vai tomando razão, lógica, e vai sabendo o que é moral, o que não é ético, porque essas coisas são adquiridas basicamente da transferência da adolescência para a fase adulta. Por isso que se fala que os jovens vivem, e com sociologia chama de porão consciencial, que está na formação da moral, quando a adolescente está expansivo e tal, está formando a moral. Porque até aquele momento ele não sabia as coisas do mundo do homem adulto, ele só sabia coisas do mundo de criança, né? Aí que ele precisa formar a moral dele, sabe? Essa a adolescência, basicamente, essas fases revoltas, que a pessoa está aprendendo a formar o que ela entende, né? O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? Ela está nessa fase que ela está desenvolvendo um homem evoluído, A gente quer evoluir de um homem primitivo, que tem sem ética, sem moral, sem nada, para um homem evoluído, que é um espírito evoluído, que é um ser que já tem um conceito de ética, de moral e princípios mais evoluído. O sonho tende a manifestar mais as consciências mais primitivas, viu, Roger? Não é tanto a mais evoluída, não. Aí você fala, mas eu sonhei com uma coisa que eu nunca faria. Eu cheguei no indivíduo, 3 tiros, matei o cara. Eu nunca vou fazer isso na vida. Eu não sou assim, não sou assassino, não sou bandido, né? Por exemplo, um sonho que pode acontecer. Mas é que lá você é mais primitivo no sonho, você tende a ter menos lucidez, está menos consciente de você mesmo, tem menos discernimento, não sabe fazer o que é analisar, por exemplo. Às vezes você vai fazer uma conta de cabeça no sonho, você não consegue, eu já tentei fazer conta de cabeça, uma conta simples você erra, entendeu? Então falta lucidez, discernimento, e falta um negócio que às vezes falta até acesso à sua memória, você tem uma memória muito curta do que você é. Então você é um homem mais primitivo, não é o mesmo homem que você é aqui. Você não pode chegar para você, não, mas no meu sonho, eu sonhei que eu matei 3, 5, eu estou arrependido, eu sou um homem mau, não sou um homem mau. Você não é um homem mau, você é um homem que está evoluindo, né? A gente tem o princípio de sentir raiva, a gente pode sentir raiva, a gente tem uma discussão com o cara, sente raiva, naquela hora a gente dentro da cabeça fala assim, nossa, dá vontade de matar esse cara, não é verdade? Mas você não vai matar, você não vai transformar em atitude, porque a gente está evoluindo para um homem evoluído, onde matar é errado, a dominar o ser instintivo, que a gente é o ser primitivo, o ser que ainda não tem, para evoluir para um ser que tem mais conhecimento de causa, mais conhecimento de princípio, né? Entendeu? Mais conhecimento de coisas. E isso, o espiritismo é bonito nisso, porque o espiritismo tem todo um conjunto de ideia que permite você compreender o universo como um todo, tanto moral, eticamente, não só nesse plano, como nos outros planos que virão, em vidas passadas e até em outras, né? Em sucessões de vidas, que é o caso do modelo recursionista, né? De vidas que se reflete, né? Mas não se pode falar, gente, isso daí é o ponto que eu discordei disso, que a gente dentro do sonho é a gente mesmo, não é isso não. Você é uma parte sua mais primitiva, em alguns sonhos. Eu vou discordar. A projeção você está mais liberto, né? O teu espírito é liberto, né? Da projeção. Existem essas duas teorias, que você pode pegar mais e não aguenta trazer aqui, mais informações, mais coisas, e não aguenta trazer para o físico, você acorda só parcialmente. O desdobramento seu, você lembra só alguns trechos e mesmo assim por alto, né? Esse livro fala disso. Mas existe outro trecho que fala que você vai projetar. Você não tem plena lucidez, não tem pleno discernimento, então você não pode pegar nem as coisas, nem no nível que você pega aqui. Porque aqui você teria mais discernimento que às vezes vai para lá. Então, se você tem menos discernimento e menos lucidez, é como se você estivesse meio bêbado lá do outro lado, entendeu como é que é? Então, não dá para você pegar as experiências como deveria ser pego, né? Compreendê-las na totalidade, ou então, pelo menos no nível daqui. Aí é uma questão de como é que você vai distinguir isso? Ações com potenciais maiores, ações com potenciais menores, porque a gente pode viver, e inclusive isso é uma coisa que eu tinha, se a alma vive, a consciência vive depois da morte, a segunda pergunta que você faz é em que nível de atributos ela vive lá. Eu tenho o mesmo discernimento que eu tenho aqui, ou é menor ou é maior? Ou eu tenho uma supraconsciência, uma consciência super evoluída, ou a minha consciência é menor do que aqui? Entendeu? Por exemplo, no umbral, o sujeito tem uma baixa lucidez e um baixo discernimento. Então, no umbral, ele é bem menos do que aqui. Ele se apega a preconceitos, às ideias atávicas, às ideias instintivas, às ideias, vamos supor assim, de baixo nível, do homem primitivo. Por isso que no umbral ele é teimoso, ele insiste no erro, faz o erro, você tenta esclarecer, né? As mentes e obsessões também seriam assim, esse caso. São pessoas que não têm domínios das suas capacidades mentais ou espirituais, nem mesmo no nível daqui. Então eles não conseguem, você tenta
fazer uma tarefa de desobsessão, ou de instrução, ou de doutrinamento, ou de esclarecimento, e às vezes você não consegue. Aí você fala para 2 mais 2 é igual a 4, a consciência não tem capacidade às vezes nem para somar isso. Ela tenta somar 2 mais 2, não dá 4 às vezes. Isso é uma comparação por baixo, mas existem vários níveis de consciência, de lucidez, de discernimento, de serenidade, de memória, de concentração, existe um negócio que chama de inteligência dispersiva. Às vezes você fica pensando no assunto, vai para o outro tal, né? A consciência não tem foco, não focaliza num só determinado assunto e fica ali. Então a segunda pergunta que a gente faz é qual o nível de atributos das consciências que vivem lá fora. Aí vem o Carlos Kardec e fala, vamos basear nos espíritos, porque a única fonte que a gente tem são os depoimentos dos espíritos, né? Porque se a gente não for basear nisso, vai basear no quê para descrever o mundo espiritual? O que seria? Não tem mais nada, né? Porque nós, como consciência, nós não morremos voltando. Ninguém morreu, foi lá, veio voltar. Aí você faz, vamos basear no testemunho de pessoas como Jesus, ou pessoas que são altamente iluminadas. Alguns deles também, a gente já baseia alguns textos, mas também eles não a maioria deles não consegue descrever o que é após a vida também. Então Kardec fez certo em falar assim, vamos basear a fonte mais provável que pode explicar o que é a vida após a morte são os espíritos, porque eles que estão lá, eles têm acesso entre os dois mundos, supondo que tem, né? E talvez ela possa trazer melhor informação. Mas mesmo assim a gente não deve aceitar essas opiniões de forma acabada. A gente deve analisar e pensar sobre o assunto. Será que é assim mesmo? Não é? Será que não é? Né? Entendeu? Mas no livro dos Espíritos fala que a gente tem uma vida dupla, no físico e fora do físico. E eu concordo com você plenamente, porque eu mesmo às vezes fico, de uma certa forma, digamos assim, até meio magoado, porque muitas vezes a gente não tem consciência fora do físico que a gente tem no físico. Então, às vezes acontece até de você sonhar que está fugindo de alguém, de repente você se depara com uma barreira e você, por estar com a sua mente fixada na matéria, você pensa assim, bom, se eu me jogar contra essa barreira, eu vou me arrebentar todo, e sendo que você passa por ela sem que isso aconteça. Então, quer dizer, eu diria que na minha questão falta realmente muita lucidez para a gente fora do físico. A gente não tem a mesma consciência. Que nem o livro Espírito, que fala que cada caso é um caso, cada consciência é um caso. Consciências mais materialistas, mais preconceituosas, mais turronas, tende a ter uma manifestação do seu espírito até menor do que aqui. Mais por causa da obsessão, por causa das consciências mais travadas, né? Mais duras, mais embrutecidas. Né? Agora, seres mais evoluídos, por ter já trabalhado essa questão de pensar sobre o assunto, de analisar de vários ângulos, de abordar, né, de aceitar várias opiniões, de debater sobre aquilo, ela consegue realmente se inteirar um pouco mais de si. Né? Vamos falar para você, quando o cara é radicalmente de uma ideia, para você remover ele aqui já é difícil. Imagina se ele entra para um plano obsessivo e radicaliza mais ainda, e fica mais girando só em torno daquilo. Já fala que o pensamento obsessivo é que nem um chão, uma pedra. Você fica caminhando em volta, caminhando tanto, que vai fazendo um buraco no chão. Depois você não sai do buraco. O próprio buraco te mantém dentro do buraco. Por mais que você queira escapar daquele buraco, você não escapa. Mas eu diria também o seguinte, comparando a vida física e a gente fora do físico durante o sono, é como a realidade da vida. Nós temos comportamento diante da sociedade que você só na sua casa, você tem outro tipo de comportamento. Não vou dizer assim, é um comportamento totalmente extravagante, coisa assim, mas só que você